Por que eu não recomendo ações específicas? Ah, você deveria comprar ações X ou ações Y. E é muito interessante porque desde que eu comecei a trabalhar como consultor financeiro, tem o meu canal aqui no YouTube onde eu falo sobre investimentos, sobre ações, o pessoal costuma me mandar muitas perguntas, seja pelo Instagram, YouTube, e o pessoal costuma perguntar, bom, Ronei, qual que é a ação do momento? Qual ação que eu deveria comprar? Eu estou com dinheiro aí guardado, qual ação que eu deveria comprar? O pessoal sempre quer saber o quê? Dica. E eu recomendo a você, e quem já me acompanha há mais tempo, sabe que aqui no I2R a gente não dá dica de ação. O que a gente ajuda você aqui é ter um conhecimento para fazer uma boa análise e escolher boas empresas. No I2R, nós acreditamos que cada investidor deve ser capaz de fazer as suas próprias análises e escolher as suas próprias ações. É por isso que eu não faço recomendação. É por isso que uma ação que muitas vezes é boa para mim, não é boa para você. E deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei quando eu criei o I2R em 2017, eu fazia consultoria 1 a 1. Então eu tinha os meus clientes e a gente fazia essa consultoria via Skype, a gente conversava bastante e ali eu fazia várias recomendações e ensinava os investidores a como operar na bolsa de valores, como fazer investimentos e como escolher empresas. E eu lembro que um dos meus clientes, numa época eu ainda fazia recomendação, eu compartilhava as informações da minha carteira. Eu falava, eu fiz essa análise, eu acredito que essa empresa vai ter uma boa valorização no curto prazo, talvez seja uma oportunidade interessante. Eu sempre compartilhava essas informações. Até que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu lembro que em 2017 teve ações da Marisa e eu fiz análise e se você olhar o histórico das ações aí, você vai ver que ações da Marisa em 2017, elas despencaram aqui, elas chegaram em julho a um valor de R$ 5,05. E depois em setembro daquele mesmo ano, em 2017, ela já estava valendo R$ 10,15. Eu fiz a análise e eu imaginei que ela poderia ter uma valorização de curto prazo e eu estava procurando uma operação de swing trade e eu compartilhei essa informação com esse meu cliente. Só que quando eu falei para ele, eu fiz essa recomendação, eu estou comprando ações da Marisa, eu acho que para os próximos meses é uma boa operação, mas é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado, porque essa ação ela vai oscilar muito daqui para frente, mas ela tem um potencial de crescer aí e em poucos meses você vai ter uma boa lucratividade. Mas não se apavore se ela despencar, se ela cair, você segura a ação e a gente volta a conversar de novo quando eu achar que ela está num preço bom para vender. Isso foi logo no final do processo de consultoria que eu estava fazendo com esse meu cliente e depois de algumas semanas a gente terminou o processo, né? E eu continuei com a ação, ele fez a compra da ação que eu havia recomendado e passou alguns meses depois, se eu não me engano foi em agosto daquele mesmo ano, eu liguei para ele e eu falei, e aí, tu viu só como é que tá a ação, como que ela disparou? Tá chegando próximo do momento de vender, vamos acompanhar aí, eu vou compartilhar contigo o momento que eu vender essa ação, porque era uma operação de curto prazo que eu estava procurando naquele momento. E aí eu lembro que ele falou assim, Ronei, é o seguinte, eu comprei a ação, como a forma a gente tinha combinado, só que algumas semanas depois ela despencou. E eu fiquei com medo de perder todo o meu patrimônio e eu acabei vendendo a ação. E ele vendeu por um valor menor do que ele comprou. Ele assumiu um prejuízo, eu não lembro exatamente o valor, se era 15% ou 20% de prejuízo. E eu falei, não, eu falei para você ter paciência. Então, obviamente, hoje eu busco mais empresas no longo prazo, as minhas operações hoje são mais de longo prazo, mas em 2017 eu fiz bastante, em 2016 eu fiz muita operação de curto prazo, porque o mercado estava oscilando bastante, algumas empresas que eu não via como longo prazo, eu via como curto prazo, eu comprei buscando essa remuneração de curto prazo. E aquela ação era uma ação boa para aquele curto prazo. E eu tinha o preparo psicológico, eu sabia que aquela ação poderia cair e eu estava tranquilo porque a minha análise dizia que ela ia chegar no patamar que eu tinha definido. E realmente ocorreu, eu tive uma boa remuneração em questão de 3 meses. Então eu consegui ter o objetivo que eu queria com aquela operação, mas o meu cliente não. A recomendação era a mesma, era o mesmo período, mas o investidor era diferente. Por isso que eu não faço recomendação, porque hoje eu entendo que o preparo emocional para investir, especialmente em ações, quando você vai fazer swing trade, que você vai comprar para vender no curto prazo, geralmente você precisa ter um preparo emocional para aquela ação. Especialmente ações com beta maior, que vão oscilar mais do que o mercado, você não pode se apavorar. Só que isso é fácil falar, só que as pessoas, quando envolve um patrimônio que depende da quantidade, da porcentagem que aquilo envolve do seu patrimônio total, elas acabam se apavorando.
Então, é muito difícil eu recomendar a empresa X para você comprar, porque se ela despencar amanhã, para mim, eu vou estar tranquilo, eu vou segurar ela. Agora, talvez você ou outra pessoa que esteja assistindo e que siga aquela recomendação não vai ter o mesmo preparo emocional e pode vender assumindo um grande prejuízo. Por isso que uma ação boa para mim não necessariamente é boa para você, ou não necessariamente é boa para quem está nos assistindo. É importante que aquela ação tenha uma oscilação de acordo com o perfil do investidor. Né? Agora, se a ação oscila muito e o investidor não aguenta ficar com a ação, aquela ação não era uma ação preparada, não era para ele não estava preparado para aquela operação. Então é muito difícil fazer a recomendação. Agora, no momento que eu ensino você a fazer uma análise e ensino os riscos de cada operação, aí o que acontece? Você é capaz de fazer seu próprio investimento. E você, pensando no médio, curto ou longo prazo, preferencialmente longo prazo, onde você vai ter os maiores retornos, você vai estar preparado para aquela operação. Então, por isso eu não recomendo ação. E você não deveria nem sequer buscar recomendações de ações, ok? Você tem que buscar conhecimento para fazer uma análise de qualidade.